No coração pulsante de Lisboa, onde o fado ecoa como um lamento eterno pelas ruas empedradas do Bairro Alto, Beatriz desabou contra a parede de azulejos frios, o peito arfando como se o ar da cidade inteira lhe tivesse sido roubado. Ana, por que você mentiu para mim? Eu via tudo nos seus olhos, mas você escondeu como se eu fosse só mais uma sombra no seu céu. As palavras saíram roucas, misturadas ao sal das lágrimas que escorriam pelo seu rosto, enquanto o eco de uma guitarra portuguesa solitária preenchia o ar noturno. Era o fim de uma noite que deveria ter sido de celebração, mas que se transformara em uma ferida aberta, exposta sob as luzes tremulosentes dos lampiões antigos. Beatriz, a CEO implacável da Almeida e Filhos, uma das maiores firmas de importação de vinhos do Douro, nunca imaginara que seu coração de ferro poderia se partir assim por causa de Ana, a mulher que invadira seus sonhos como o sol de verão invade o Tejo. Beatriz sempre fora a personificação da força portuguesa, alta, com ombros largos moldados por anos de decisões afiadas nas salas de reunião envidraçadas do Chiado, onde o cheiro de pastel de nata se misturava ao aroma acre do café forte. Aos 35 anos, ela comandava um império construído sobre vinhedos ancestrais, onde as uvas do Douro contavam histórias de gerações de mãos calejadas colhendo frutos sob o sol inclemente. Sua família, os Almeida, era de Porto, mas Lisboa chamara jovem, com suas promessas de horizontes mais amplos que o rio que serpenteava pela sua infância. Beatriz não era de sentimentalismos. Ela negociava com reis do vinho na França e plebeus nos mercados de Alfama, sempre com um sorriso cortante e olhos que pareciam ler almas. Mas, por dentro, guardava um segredo que nem mesmo o fado mais melancólico poderia exprimir: seu amor por mulheres, um amor que aprendera a esconder como se fosse um vinho raro, envelhecido demais para ser bebido à luz do dia. Tudo começara 6 meses antes, em uma tarde chuvosa de outono, quando Ana entrara na vida dela como uma rajada de vento do Atlântico. Ana era a nova designer gráfica da firma, contratada para revitalizar a imagem da marca, transformar os rótulos envelhecidos em obras de arte que capturassem a essência do Douro, terra vermelha, vinhas retorcidas como almas penadas e o rio que tudo via. Vinda de uma pequena aldeia no Alentejo, Ana trazia consigo o calor da planície infinita, onde o sol queimava a pele e as oliveiras sussurravam segredos ao vento. Aos 28 anos, ela era de estatura média, com curvas suaves que pareciam esculpidas pelo barro alentejano, cabelos pretos que caíam em ondas selvagens até a cintura e olhos castanhos que brilhavam como azeitonas maduras sob a luz do meio-dia. Ana falava com sotaque arrastado, cheio de O alongados e risadas que ecoavam como o canto das cigarras em verão. Beatriz a vira pela primeira vez na sala de reuniões, inclinada sobre uma prancheta, traçando linhas fluídas que transformavam uvas em constelações. Senhorita Ana, seus desenhos. Eles respiram o Douro como se você tivesse nascido entre as vinhas, dissera Beatriz, tentando manter a voz firme, mas sentindo um tremor no estômago, como se bebesse um porto jovem demais. Ana erguera os olhos, e ali, naquele instante, algo se acendera, um fogo discreto, alimentado pelo vinho tinto que corria nas veias de ambas. Desde então, Beatriz observava Ana de longe, nos intervalos para almoço, quando ela devorava uma bifana com as mãos, rindo com os colegas sobre as lendas de Moras Encantadas. Nas noites de brainstorming, quando Ana cantava baixinho trechos de fado, sua voz rouca tecendo teias de saudade que envolviam o coração de Beatriz como era em uma parede de pedra. Mas Beatriz escondia seu crush como um contrabandista esconde garrafas de aguardente nas dobras da capa. Em Portugal, onde a família ainda ditava as marés do coração e onde casamentos eram selados com alianças de ouro e promessas de herança, amar uma mulher era como dançar o fado sem parceiro, belo, mas solitário e arriscado. Beatriz datara homens por conveniência, troféus em jantares de gala no Casino Estoril, mas nunca sentira o pulsar verdadeiro até Ana. Ela fantasiava com toques casuais, um roçar de dedos ao passar um copo de vinho, um olhar prolongado durante uma reunião sobre exportações para o Brasil. No entanto, o medo a paralisava, medo de escândalos nos jornais de sociedade, de olhar juízes da alta roda lisboeta, de perder o respeito que construíra com unhas e dentes.
Ana, por sua vez, carregava suas próprias sombras. Órfã de mãe cedo, criada por um pai viúvo que pastoreava ovelhas no Alentejo, ela aprendera a arte da sobrevivência, bordar rendas à luz de vela, contar histórias de fadas ao redor de fogueiras e sonhar com uma Lisboa que prometia liberdade. Mas a cidade grande engolira com suas pressas e preconceitos velados. Ana era lésbica assumida em círculos pequenos, com amigas em bares escondidos de Santa Polónia, onde Maria vai com as outras fluía e casais como elas dançavam ao som de morna cabo-verdiana. Contudo, no trabalho, ela se continha, temendo que sua orientação a rotulasse como excêntrica do Sul. E Beatriz? A Beatriz era um enigma. Poderosa, intocável, com um perfume de lavanda e vinho que a deixava tonta. Ana sentia o magnetismo, via os olhares furtivos, mas atribuía flertes profissionais, nada mais. As semanas viraram meses e o crush de Beatriz inchava como uma rolha de cortiça sob pressão. Ela se pegava alterando agendas para coincidir com as de Ana, uma visita surpresa à gráfica em Belém, onde o cheiro de pastéis de Deus pairava no ar, um convite para um almoço de negócios no Time Out Market, onde Ana provava queijos de serpa com deleite infantil. Você come como se cada garfada fosse uma oração ao Alentejo, brincara Beatriz uma vez, e Ana rira, tocando levemente o braço dela, um toque que queimara como brasa. Naquela noite, sozinha em seu apartamento no Príncipe Real, com vista para os jardins de palmeiras e o belício distante da Avenida da Liberdade, Beatriz se permitira sonhar. Imaginava Ana em seus braços, sussurrando promessas sob o luar que banhava as estátuas de Camões. Mas o destino, caprichoso como o clima do Tejo, tramava reviravoltas. Uma tarde, durante a preparação para o grande lançamento da nova linha de vinhos, um evento no Museu Nacional do Azulejo, com convidados de todo o mundo lusófono, Beatriz flagrou a Ana em uma conversa sussurrada com Miguel, o gerente de marketing, um homem charmoso de bigode fino e sotaque madeirense. Ele é perfeito para você, Ana. Esqueça essas bobagens de coração partido. Vamos jantar no Bairro Alto esta noite? As palavras de Miguel ecoaram como um trovão e Beatriz, escondida atrás de uma pilha de caixas de vinho, sentiu o mundo ruir. Ana hesitara, mas sorrira, um sorriso educado, mas que para Beatriz soou como aceitação. O ciúme consumiu como fogo em palha seca. Ela tem um namorado. Claro, quem não teria? Eu sou só chefe distante, pensou, engolindo nó na garganta com um gole de porto envelhecido. A partir dali, Beatriz se distanciou, erguendo muralhas mais altas que as de Óbidos. Reuniões viraram e-mails frios, elogios, silêncios. Ana notou, claro, via a frieza nos olhos de Beatriz, como se o sol de Lisboa tivesse nublado. O que eu fiz de errado? Perguntava-se Ana, remoendo dúvidas em seu quartinho alugado no Moraria, onde o som de acordeões de rua embalava para um sono inquieto. Ela sonhava com Beatriz, sonhos de mãos entrelaçadas em vinhedos, de beijos roubados sob chuvas de verão. Mas o mal-entendido crescia, alimentado por boatos no escritório, sussurros de que Beatriz estava cortejando um investidor italiano, um viúvo rico de Milão, visto em jantares no Hotel Ritz. O clímax se aproximava como uma tempestade atlântica. O lançamento do vinho estava a dias, e a tensão no ar era palpável, densa como nevoeiro de Cascais. Beatriz, exausta de noites insones regadas a chá de camomila e memórias de Ana, decidiu confrontar o inevitável. Ela marcou uma reunião privada com Ana na cobertura do escritório, um terraço com vista para o castelo de São Jorge, onde os sinos badalavam como lamentos de amantes separados. Ana, precisamos falar sobre o rótulo final. E sobre nós, dissera Beatriz, a voz tremendo pela primeira vez em anos. Ana chegara com um buquê de flores silvestres do Alentejo, um gesto impulsivo, carregado de esperança não dita. Mas o que veio a seguir foi o que rasgara a alma de Beatriz. Ana, com lágrimas nos olhos, confessara não um amor por Miguel, mas o oposto, um término recente com uma ex-namorada de Évora que a deixara por um homem, alegando normalidade.
Eu não minto, Beatriz. Meu coração está em pedaços, mas ele bate por alguém que eu não ouço tocar. Alguém forte, como dor em cheia. As palavras pairaram e Beatriz, mal interpretando o desespero como rejeição, explodira. Então por que fins com Miguel? Eu vi vocês. Eu sinto algo, Ana, algo que me consome como vinho azeda na garrafa errada. O ar se encheu de silêncios quebrados e Beatriz fugira dali, deixando Ana atonita, com flores murchando nas mãos. A cidade de Lisboa, com sua tapeçaria de histórias, de rainhas mouras a poetas exilados, parecia conspirar contra elas. Beatriz se refugiou em Porto, na casa da família, onde o Douro fluía preguiçoso, carregando folhas outonais como segredos não ditos. Ali, entre vinhedos que sua avó plantara com mãos de rezadeira, ela confrontou sua alma. Sou uma Almeida, mas o que vale um império sem um coração para partilhá-lo? Enquanto isso, Ana, em Lisboa, vasculhava memórias, um bilhete esquecido de Beatriz, com uma frase rabiscada. O vinho bom se revela devagar, como o amor verdadeiro. O mal-entendido, nascido de ciúme cego, começava a se desfazer como névoa ao sol. De volta a Lisboa, Beatriz pisou no acelerador da sua Mercedes preta, serpenteando pelas curvas da Marginal como se pudesse deixar para trás o peso no peito. A cidade saudava com seu caos habitual, vendedores de castanhas assadas nas ruas de Alfama, o cheiro de sardinhas grelhadas misturando-se ao sal do Tejo e turistas encantados com os elétricos amarelos que rangiam subindo a colina. Mas para Beatriz, tudo era cinza, um filtro de dor que transformava o sol dourado em lâmpada fria. Ela estacionou no terreiro do Paço, onde o arco triunfal se erguia como um guardião indiferente, e caminhou até à beira do rio, o vento atlântico chicoteando seu casaco de lã. Por que agora, Ana? Porque quando eu finalmente ousava, murmurava para as águas, que respondiam com o chapinhar ritmado contra os cais de pedra. Em casa, no seu apartamento minimalista do Chiado, paredes brancas adornadas com azulejos de motivos florais, herança de uma tia devota de Fátima, Beatriz se permitiu o luxo da fraqueza. Ela abriu uma garrafa de vinho do Dão, tinto rubi que escorria como sangue em taça de cristal, e sentou-se à varanda, olhando para a estátua de D. Sebastião na praça abaixo. O rei perdido, símbolo da saudade portuguesa, parecia encará-la com olhos acusadores. Você foge como ele, Beatriz. Mas o mar sempre devolve o que se perde. Lágrimas vieram então, quentes e salgadas, misturando-se ao vinho que ela bebia em goles longos. Pela primeira vez, a CEO invencível se sentia pequena, como uma criança no Alentejo de Ana, correndo por campos de trigo dourado. Enquanto isso, Ana não dormia. No seu estúdio apertado no Moraria, um bairro de ecos moros, onde as casas se amontoam como segredos em vielas estreitas, ela andava de um lado para o outro, o chão de tacos rangendo sob seus pés descalços. As paredes estavam cobertas de esboços, vinhas entrelaçadas formando corações, rótulos com frases de Fernando Pessoa rabiscadas em tinta preta, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Ana pegou o telefone, digitando mensagens que nunca enviava. Beatriz, foi um mal-entendido. Miguel é só um amigo. Meu coração. Ele é seu. Ela apagava, o cursor piscando como um coração em fibrilação. Em vez disso, ligou para sua amiga Joana, uma fadista de Alfama com voz de veludo e alma de poeta. Joana, eu estraguei tudo. Ela acha que eu. Com o Miguel? E eu só queria dizer que a amo, mas o medo me calou como um sino rachado. Joana, do outro lado da linha, com o som de uma viola ao fundo em seu barzinho escondido, suspirou profundamente. Ana, o amor em Portugal é como o fado, nasce na dor, mas floresce na verdade. Vá atrás dela. Cante sua história, como as mouras cantavam para seus amores perdidos. Inspirada, Ana decidiu, no dia seguinte, invadiria o escritório de Beatriz, não com palavras, mas com algo mais português, uma canção, um gesto de alma.
O dia amanheceu com uma luz leitosa, típica de dezembro em Lisboa, quando o inverno se anuncia com chuviscos finos como rendas. Beatriz chegara cedo a Almeida e Filhos, o prédio moderno de vidro e aço no Rocio, contrastando com as igrejas barrocas ao redor. Ela mergulhou em planilhas de exportações para Angola, números que dançavam como fantasmas, mas sua mente vagava para Ana, para o jeito como ela inclinava a cabeça ao rir, revelando um colar de contas de coral que herdara da mãe alentejana. De repente, a porta se abriu sem bater e lá estava Ana, ofegante, com um lenço vermelho ao pescoço e olhos flamejantes. Nas mãos, uma caixa de madeira entalhada, contendo uma garrafa de vinho do Alentejo e um desenho enrolado. Beatriz, ouça-me antes de me mandar embora. Não há Miguel, não há mentiras. Há só eu, uma rapariga do sul que aprendeu a amar em silêncio, como as oliveiras que dobram mas não quebram. A voz de Ana tremia, mas carregava a força da terra seca que a moldara. Beatriz se levantou devagar, o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. Ana, você não entende. Eu vi, eu ouvi. E doeu como se o dor me engolisse inteiro. Elas se aproximaram, o ar entre elas carregado de eletricidade, não a de salas de reunião, mas a de noites de São João, com fogueiras crepitando e promessas sussurradas. Ana desenrolou o desenho. Era um rótulo personalizado, com vinhas formando duas figuras entrelaçadas, sob um céu de estrelas do sul-leste é para nós. Não para a firma, mas para o que sinto desde o primeiro dia. Você, com sua força de CEO, me faz querer ser mais que uma designer, me faz querer ser sua, Beatriz. As palavras pairaram e Beatriz, pela primeira vez, deixou cair as defesas. Ela estendeu a mão, tocando o rosto de Ana, um toque leve como pluma de pomba, mas que incendiou o quarto. Eu escondi porque temi perder tudo, o império, a família, você. Mas sem você, Beatriz Almeida é só uma casca vazia, como vinho sem uva. Elas se abraçaram ali, no meio da sala, o sol filtrando pelas persianas e dançando em seus cabelos. O mal-entendido começava a se dissolver, como açúcar no chá de Lúcia Lima. Mas o drama não acabara, sombras maiores pairavam. A família de Beatriz, os Almeida de Porto, chegaria em Lisboa para o lançamento, trazendo com eles tradições rígidas, tias devotas que rezavam rosários por pecados modernos, um pai que via o amor como aliança comercial. E Ana? Sua própria história no Alentejo a assombrava, uma irmã mais velha que cortara laços por amar uma mulher, deixando cicatrizes que sangravam em noites quietas. Naquela tarde, elas saíram juntas pela primeira vez, não como chefe e subordinada, mas como amantes nascentes. Caminharam pelo Largo do Carmo, onde as ruínas do convento bombardeado em 1755 sussurravam lições de resiliência. Pararam em uma tasca escondida, pedindo bacalhau à brás e uma jarra de vinho verde, fresco como o primeiro beijo. Conte-me do Alentejo, Ana. Deixe-me beber da sua terra, pediu Beatriz, e Ana obedeceu, tecendo contos de festas de colheita, onde o canto alentejano ecoava como um hino pagão, e de noites estreladas onde se sonhava com liberdades distantes. Beatriz, por sua vez, abriu-se sobre Porto, as caves úmidas onde aprender a provar vinhos, o cheiro de ouriços de mar na ribeira e a solidão de uma herdeira que carregava o peso de um nome. Mas o idílio foi interrompido por um telefonema. O pai de Beatriz, Dom Afonso, anunciava a chegada antecipada. Prepare-se, filha. Trouxemos o vinho da casa e expectativas altas. Nada de distrações, o futuro da firma depende disto. O tom era de ferro, forjado em anos de tradição patriarcal. Beatriz desligou, o rosto pálido como queijo de cabra. Eles não sabem, Ana. Sobre mim, sobre nós. E se descobrirem? Ana apertou sua mão, os dedos entrelaçados como raízes de videira. Então lhes mostramos que o amor é o melhor vinho, envelhece bem e o é mais que qualquer contrato.
os dias seguintes foram uma dança delicada entre paixão e pavor. Elas se encontravam em segredo, um piquenique no Parque Eduardo VII, com queijos e enchidos embrulhados em papel pardo, um passeio de elétrica até Belém, onde provaram pastéis quentinhos e juraram fidelidade sob a Torre Manuelina. Ana ensinava Beatriz a dançar o rancho folclórico, girando com saias imaginárias ao som de concertina invisível. Beatriz retribuía com aulas de degustação, ensinando-a a discernir notas de amora em um tinto do Douro. O amor delas florescera como jasmim em varanda lisboeta, perfumado, tenro, mas vulnerável ao vento. Contudo, o conflito se avizinhava como nuvens de tormenta. Durante uma prova de vinhos no escritório, Miguel, o inocente pivô de mal-entendido, aproximou-se de Ana com um convite inocente para um concerto de fado no Senhor Vinho. Beatriz, entrando na sala, viu a cena e o ciúme ressurgiu como fantasma. De novo isso? Você jura lealdade e flerta na minha cara? Gritou, derrubando uma taça que se espatifou em cacos vermelhos no chão de mármore. Ana, ferida, rebateu. Você ainda duvida? Depois de tudo? Talvez seja você quem esconde. Beatriz, esconde de si mesma o medo de amar de verdade. A discussão ecoou pelos corredores, atraindo olhares curiosos. Beatriz fugiu novamente, desta vez para o mirador de Santa Catarina, onde o sol se punha sobre o Tejo como uma ferida aberta. Ali, sozinha com seu casaco contra o vento, ela chorou pela primeira vez em público, lágrimas que se misturavam ao suor salgado da dúvida. Ana, não longe dali, em seu estúdio, desenhava furiosamente, figuras de mulheres partidas ao meio, vinhas secas. O amor delas, tão novo e frágil, testava-se no fogo do mal-entendido recorrente, forjado não por traição, mas por inseguranças profundas. Naquela noite, um telefonema de Joana mudou o rumo. Ana, o fado curou que as palavras não tocam. Cante para ela no lançamento. Deixe Lisboa ser testemunha. Inspirada, Ana planejou o gesto definitivo, uma performance improvisada, um fado dedicado, que revelaria tudo. Mas o destino, traquina como o Zé Povinho das caricaturas, reservava mais uma rasteira. A família Almeida chegara, e com ela, rumores de um noivado arranjado com o italiano, plantados por uma tia bisbilhoteira que farejara pecados no ar. O dia do lançamento no Museu Nacional do Azulejo amanheceu com uma claridade irônica, o sol de dezembro banhando as paredes cerâmicas azuis e brancas como se aprovasse o espetáculo iminente. O museu, com seus painéis contando histórias de navegadores e rainhas, parecia o palco perfeito para o drama de Beatriz e Ana, um lugar onde o passado português sussurrava lições de coragem e perda. Convidados circulavam, enófilos de Coimbra, importadores brasileiros com sotaques cantados e elite lisboeta em fatos de linho e vestidos floridos. O ar cheirava a rolhas de cortiças touradas, uvas maduras e o leve perfume de gardénias nas lapelas. Beatriz, impecável em um vestido preto justo que acentuava sua silhueta atlética, circulava como uma leoa no seu território. Mas por dentro era um turbilhão. O pai, Dom Afonso, um homem de 60 anos com barba grisalha e olhos de falcão, apertava mãos com vigor, comentando o futuro brilhante da firma, um futuro que incluía, segundo sussurros, uma aliança matrimonial com o italiano Vittorio, um viúvo de 40 anos que cheirava a colonia cara e ambição. Filha, ele é perfeito. Estável, rico e católico devoto. Nada de fantasias modernas, dissera o pai mais cedo, no quarto de hotel no Bairro Alto, onde o som de guitarras distantes filtrava pelas janelas entreabertas. Ana chegara discreta, vestindo um fato alentejano adaptado, saia rodada preta com bordados de fio dourado, blusa de linho branco que realçava sua pele morena. Seus cabelos estavam soltos, caindo como cachoeira noturna, e no pescoço, o colar de coral brilhava como talismã. Ela carregava uma viola pequena, escondida em uma bolsa de couro envelhecido, herança de sua avó que cantara em romarias.
Ao ver Beatriz do outro lado da sala, rodeada por risos falsos e taças erguidas, Ana sentiu o peito apertar como em uma prensa de azeitonas. Ela parece uma rainha, mas seus olhos gritam solidão, pensou, aproximando-se devagar, desviando de mesas cobertas de queijos da Serra da Estrela e enchidos de fumados. O evento prosseguia, discursos sobre a herança do Douro, provas de vinhos que faziam as bochechas corarem como romãs maduras. Beatriz subira ao pódio improvisado, ao lado de um painel de azulejos retratando o descobrimento, e falara com voz firme. O vinho português não é mero líquido, é alma destilada, terra, sol, lágrimas e alegrias de quem o cultiva. Seus olhos, porém, buscavam Ana na multidão, encontrando-a perto da saída, com expressão de quem carrega o mundo nas costas. O aplauso ribombou, mas para Beatriz, soou oco como um barril vazio. Então veio o momento pivotal. Durante o intervalo para o fado tradicional, uma cortesia à alma lisboeta, o mestre de cerimonias anunciou uma surpresa do sul. Ana subiu ao pequeno palco, a viola tremendo em suas mãos como um pássaro assustado. O silêncio caiu, quebrado apenas pelo tilintar de copos. Ela olhou para Beatriz, que congelara com uma taça na mão, e começou a tocar notas graves, como o lamento de um mar viúvo. Sua voz ergueu-se, rouca e profunda, cantando um fado original, inspirado nas noites alentejanas. Ó amor escondido nas vinhas do Douro. Tu que vens como chuva em terra seca, mas foges como vento no Tejo ao luar. Eu, rapariga do sul, com mãos de oliva, te procuro nas sombras dos azulejos frios. E encontro só o eco do teu nome, Beatriz. As palavras pairavam, carregadas de saudade, aquela saudade portuguesa que não é mera nostalgia, mas uma fome da alma. Os convidados murmuravam, tocados, alguns enxugavam lágrimas discretas, recordando amores perdidos em terras distantes. Beatriz sentiu o mundo parar, o fado de Ana não era performance, era confissão. Ela canta para mim. Para nós, pensou, o coração inchando como rolha sob pressão. Lágrimas brotaram e ela avançou pelo salão, ignorando os olhares do pai, atonito, da tia, franzindo o senho, de Vitório, confuso com seu copo de porto pela metade. Quando Ana terminou, com a última nota pairando como fumaça, Beatriz estava à sua frente. Ana, isso foi. Você foi o vinho que eu provei e soube que era eterno. Elas se abraçaram ali, no palco, sob os aplausos confusos que se transformavam em ovações genuínas. O beijo que veio foi casto, um roçar de lábios como um brinde silencioso, mas carregado de promessas, o primeiro selo de um amor que ousava emergir à luz. Mas o drama não se resolvia tão docemente. Dom Afonso, com o rosto vermelho como vinho novo, arrastou Beatriz para um canto atrás de um biombo de azulejos. O que é isto, Beatriz? Um escândalo. Em público. E com uma mulher? Os Almeida não toleram tal desonra. Sua voz era um trovão baixo, e quando as tradições que o prendiam como correntes. Beatriz, pela primeira vez, enfrentou de frente. Pai, o desonra é viver uma mentira. Eu amo Ana. Ela é minha alma, como o Douro é para nossas vinhas. Se afirma cair por isso, que caia, eu reconstruirei com mãos limpas. A discussão se acalorou, atraindo olhares curiosos. Ana, vendo de longe, aproximou-se, a viola ainda na mão como escudo. Senhor Afonso, eu não sou ladra de heranças. Sou só uma mulher que ama a sua filha como o sol ama a terra, para fazer crescer. O velho Almeida piscou, desarmado pela sinceridade alentejana, mas o orgulho manteve rígido. Vocês duas. Isso é loucura. Vitório espera um sim amanhã. Beatriz rebateu, diga a ele que meu sim é para Ana. E para mim mesma.
A noite terminou em tensão, convidados partindo com sussurros, vinhos intocados nas mesas e as duas amantes caminhando juntas pelas ruas escuras do Chiado, de braços dados. E agora, Beatriz? Sua família. Eles podem nos separar como ventos separam nuvens. Beatriz parou sob um lampião, a luz dourada iluminando seu rosto resoluto. Não, amor. Em Portugal, o amor verdadeiro é como o fado, sobrevive à dor. Vamos enfrentar juntos, com vinho, canções e corações abertos. Nos dias seguintes, o escândalo se espalhou como vinho derramado. Jornais da sociedade especulavam sobre a CEO rebelde e sua musa do sul, amigas de Ana em Santa Polónia brindavam com sangria, até Joana compôs um fado anónimo que ecoava nos bares. Mas o verdadeiro conflito veio de dentro. A tia de Beatriz, Dona Rosa, uma viúva devota de Fátima que via o amor lésbico como tentação do demo, conspirou com primos para boicotar a firma, cancelando pedidos de vinho para conventos e festas de família. Você trai o sangue Almeida, escreveu em uma carta perfumada de rosas que Beatriz leu à mesa do café da manhã com Ana ao lado, servindo torradas com manteiga de Alentejo. Ferida, mas não quebrada, Beatriz convocou uma reunião familiar no hotel, transformando o salão em tribunal de almas. Ali, sob candelabros de cristal que tilintavam como sinos, ela falou: tia, pai, primos, o nosso vinho é feito de uvas pisadas, de dores transformadas em doçura. Meu amor por Ana é isso, dor pisada em alegria. Rejeitem-me se quiserem, mas não rejeitem a verdade que corre em nossas veias portuguesas. Ana, ao seu lado, acrescentou com voz trêmula: no Alentejo, cantamos por quem amamos, mesmo que o mundo cale. Deixem-nos cantar. O silêncio que seguiu foi denso como névoa matinal. Dom Afonso, recordando sua própria juventude, um amor proibido por uma cigana de Trás-os-Montes que o pai negara, baixou a cabeça. Filha, talvez eu seja o cego aqui. O Douro ensina paciência. Lágrimas fluíram e, aos poucos, o gelo derreteu, não todo, mas o suficiente para um abraço hesitante, um brinde com porto da casa. Contudo, a traição maior veio de onde menos se esperava. Miguel, ressentido por ser o bode expiatório do mal-entendido, vazar e-mails privados para um blog de fofocas, distorcendo palavras de Beatriz em insinuações de corrupção na firma. O escândalo explodiu como rolha de champanhe, ações caíram, clientes hesitaram. Beatriz, no olho do furacão, sentiu a traição como faca no peito. Como ele pôde? Eu confiei nele como em um irmão de vinho. Ana, vendo o colapso da amante, propôs fuga. Vamos para o Alentejo, Beatriz. Lá, entre oliveiras, reconstruímos, não impérios de vidro, mas um lar de terra. Mas Beatriz recusou, não fujo. Luto como Portugal lutou contra o má. Juntas, elas contra-atacaram. Ana desenhou uma campanha de transparência, com rótulos contando a história real do vinho, incluindo a delas, como vinhas que se entrelaçam contra tempestades. A traição de Miguel se espalhou como fogo em mato seco do interior alentejano, devorando a reputação de Almeida e Filhos com voracidade impiedosa. Manhãs começavam com chamadas frenéticas de investidores em Luanda, São Paulo, questionando a estabilidade ética da firma. Tardes eram preenchidas por reuniões de crise no escritório, onde o ar-condicionado zumbia como abelhas irritadas, e noites. As noites eram para Beatriz e Ana, refugiadas no apartamento do Chiado, onde o amor se tornava bálsamo contra o veneno do mundo. Beatriz, que outrora acordava com o sol e planejava conquistas, agora se via às 3 da manhã, encarando o teto de gesso decorado com molduras rococó, enquanto Ana dormia ao seu lado, o peito subindo e descendo em ritmo sereno. Como reconstruímos de cinzas, amor? O vinho leva anos para envelhecer. Nossa confiança, quanto tempo? Sussurrava Beatriz para a escuridão, traçando com o dedo o contorno do ombro de Ana, macio como pétalas de papoila. Ana acordava então, virando-se com olhos sonolentos mas cheios de estrelas do sul.
como fado, Beatriz. Uma nota errada não acaba a canção, ela aprofunda. Amanhã enfrentamos o dragão juntos. E enfrentaram. Na primeira conferência de imprensa desde o vazamento, realizada no Salão Nobre do Hotel Santa Justa, com vista para o elevador de ferro que subia como uma prece mecânica, Beatriz subiu ao pódio com Ana ao lado, não mais como subordinada, mas como parceira. Vestida em um tailleur cinza perolado que evocava as névoas do Tejo, ela falou com a voz que comandara salas de leilão em Bordeus. Senhoras e senhores, a traição fere como espinho de roseira, mas o vinho bom nasce da poda rigorosa. Miguel agiu por rancor pessoal, um mal-entendido que ele torceu em arma. Mas nós, Almeida e Filhos, oferecemos transparência, auditorias abertas e uma nova linha de vinhos dedicada à resiliência lésbica, inspirada na força das mulheres portuguesas, de Inês de Castro a Sofia de Melbreiner. O público, jornalistas de cabelos grisalhos do público, blogueiros jovens com laptops tatuados, murmurou surpreso. Ana, então, apresentou os rótulos, garrafas com azulejos pintados à mão, retratando duas figuras femininas colhendo uvas sob um arco-íris da aurora, com frases de poetisas como Florbela Espanca gravadas em relevo. Este é o vinho das sombras iluminadas, para amores que nascem na dor e florescem na luz, explicou Ana, sua voz carregando o calor da terra que a vira nascer. Os flashes das câmaras explodiram como fogos de artifício em festa de São Pedro e, pela primeira vez, o amor delas não era segredo, mas manchete. Mas o conflito interno fervia. Dom Afonso, ainda digerindo a revelação, ligava diariamente de Porto. Filha, a firma sobrevive, mas o nome? As tias rezam novenas por sua alma. Beatriz respondia com paciência forjada no fogo. Pai, a alma se salva no amor, não em silêncios. Venha a Lisboa, prove o vinho novo com Ana. Veja que ela é família agora. Relutante, o velho cedeu, chegando em um trem alfa pendular que serpenteava como dor em miniatura. O jantar no Time Out Market foi tenso. Pratos de cataplana fumegante, pão de milho crocante e conversas que dançavam em torno do elefante na sala, o amor de Beatriz. Ana quebrou o gelo, servindo uma taça de vinho branco do Alentejo. Senhor Afonso, no sul, dizemos que o bom vinho é como a boa gente, revela-se na mesa partilhada. Prove e conte-me do Porto, das caves onde Beatriz aprendeu a ser forte. O pai, desarmado pelo sotaque melodioso, contou histórias de como, menino, roubava uvas maduras e sonhava com mares além, de como perder a esposa para uma febre no inverno de 1990, aprendendo que o coração, como videira, renasce da terra nua. Pela primeira vez, ele olhou para Ana não como intrusa, mas como espelho de sua própria saudade. Você a faz feliz, rapariga. Isso basta para um velho como eu. Enquanto o laço familiar se tecia devagar, como renda de bilros em mãos pacientes, uma nova sombra surgiu, a ex de Ana, Teresa, uma mulher de Évora com cabelos ruivos como cortiça e ciúmes afiados como faca de cozinha lentejana. Ouvindo dos escândalos nos jornais, Teresa aparecera em Lisboa sem aviso, batendo à porta do estúdio de Ana ao anoitecer, com olhos inchados e um buquê de flores silvestres murchas. Ana, eu errei. Volte para mim. Essa CEO é só um capricho de cidade grande, eu sou a sua terra. Ana, atonita, sentiu o passado reviver como fantasma, os anos em Évora, dançando vira no São Mateus, mas terminando em brigas por normalidade que Teresa buscara em braços masculinos. Beatriz, chegando inesperadamente para um jantar surpresa, trazendo empadas de bacalhau quentinhas de uma confeitaria no Chiado, flagrou a cena pela fresta da porta, Ana abraçando Teresa em um gesto de consolo fraterno, mas que para seus olhos ciumentos parecia traição renovada. O coração dela parou, como relógio em torre de igreja ao toque da meia-noite. De novo? Sempre o mesmo erro, Beatriz. Você é tola por acreditar, pensou, virando-se e correndo pelas escadarias íngremes de Moraria, o eco de seus saltos como tiros em noite quieta.
Ana, percebendo a ausência, correu atrás, chamando pelo nome que amava, Beatriz. Espere. É só o passado, um adeus final. Ela alcançou no mirador das necessidades, onde o Tejo se estendia como lençol de prata sob a lua crescente. Lá, ofegantes, elas confrontaram o abismo. Você me vê como ameaça, Ana? Como se eu fosse só um porto temporário, gritou Beatriz, voz quebrada pelo vento salgado. Ana, lágrimas escorrendo como orvalho em oliveira, rebateu, não. Você é o meu agora, o meu sempre. Teresa é sombra, você é sol. Mas o medo. Ele nos trai mais que qualquer ex. Elas se sentaram no banco de pedra, mãos unidas, contando verdades nuas. Beatriz confessou o terror de abandono, herdado de uma mãe que partira cedo, deixando um vazio como barril seco. Ana revelou as cicatrizes de rejeições familiares, onde o pai alentejano ainda fingia não saber de sua orientação, mudando de assunto para colheitas de cortiça. Somos como Portugal, amor, uma nação de descobrimentos e saudades, mas sempre renascendo, murmurou Ana, e Beatriz assentiu, beijando sua testa com ternura de mãe terra. O mal-entendido se resolveu naquela noite, selado com promessas sussurradas ao som de um acordeão distante, um músico de rua tocando Menina dos Olhos Tristes. Elas voltaram ao estúdio, ignorando o buquê de Teresa jogado no lixo, e fizeram amor com a alma, conversas até o amanhecer, planos de um futuro entre Douro e Alentejo, um chalé com vinhas e oliveiras entrelaçadas. Mas o drama se ampliava, a firma, ainda cambaleante, enfrentava um boicote de distribuidores conservadores, inspirados pelos vazamentos. Beatriz, resiliente, viajou para o Douro com Ana, buscando raízes. Lá, entre encostas verdes onde o rio serpenteava como veia azul, elas provaram vinhos em caves familiares, dançaram ao som de gaitas de foles em uma feira local e Beatriz apresentou Ana aos caseiros como minha companheira de vida. O povo do vinho, prático e coração aberto, brindou, que o amor de vocês seja como nosso néctar, doce e duradouro. De volta a Lisboa, fortalecidas, elas lançaram o vinho das sombras iluminadas em uma festa íntima no Príncipe Real, jardins com fontes borbulhantes, lanternas de papel flutuando como estrelas caídas e fado ao vivo por Joana. Convidados vieram, aliados inesperados, como o italiano Vittorio, que riu do noivado arranjado e ofereceu parcerias comerciais, a família Almeida, em peso, com Dom Afonso erguendo taça em touce trêmulo. Às minhas filhas, pois Ana, você o é agora. Com o sucesso modesto do novo vinho, garrafas voando para mercados de Londres e Nova York, onde a história de amor lésbico português cativava paladares curiosos, Beatriz e Ana encontraram um ritmo como o compasso de um fado bem ensaiado. Dias de trabalho intenso na firma, onde Ana ascendia a diretora criativa, infundindo designs com toques pessoais de cor e alma. Noites de intimidade no apartamento, cozinhando arroz de marisco com risadas e vinho branco gelado, ou passeando de mãos dadas. Pela Baixa, desafiando olhares com a ousadia de quem conquistou mares. Mas a humanidades da vida portuguesa não permitia calmarias eternas. O conflito, como as marés do Atlântico, voltava a subir. A traição de Miguel culminara em processo judicial, ele, demitido e amargurado, processava a firma por difamação, alegando que Beatriz o usara como álibi para seu estilo de vida escandaloso. Os advogados, em ternos cinzentos que cheiravam a cigarro e papelada, enchiam o escritório de pilhas de documentos e Beatriz, pela primeira vez, duvidava de sua invencibilidade. E se perdermos tudo, Ana? A firma que meu avô construiu com suor de vinhedo? Ana, em resposta, traçava mapas em guardanapos de papel durante almoços no cais do Sodré. Então plantamos novas vinhas. No Alentejo, onde minha família tem terra. Lá, o sol cura feridas que Lisboa profunda. O julgamento, marcado para o Tribunal de Lisboa na Rua dos Anjos, uma rua de nomes celestiais, mas atmosfera de poeira e tensão, se aproximava como nuvem de gafanhotos.
Beatriz preparava-se com noites de insônia, lendo precedentes à luz de abajur de vidro soprado, enquanto Ana acalmava com canções de embalar alentejanas, voz baixa como vento em colmeias. Lembra-te, amor, em Portugal, a justiça é lenta como o vinho a fermentar, mas verdadeira como o pão quente. Elas fortaleciam laços com aliados. Joana organizou um concerto beneficente no Luxo Frágil, com fado e morna arrecadando fundos para causas LGBTQ+. Dom Afonso, redimido, testemunhou em defesa, contando como o amor de Beatriz o ensinara a envelhecer com graça. O dia do julgamento amanheceu chuvoso, típico de um inverno lisboeta que lava ruas como lágrimas de Deus. Beatriz entrou no tribunal de cabeça erguida, Ana ao lado em um vestido azul como o Tejo em dia claro. Miguel, ao posto, parecia encolhido em seu banco, olhos evasivos como rato em armadilha. O juiz, um homem idoso com óculos de aro fino e sotaque transmontano, ouviu depoimentos, acusações de Miguel e quando rancores de um homem que se via preterido não por orientação, mas por inveja de uma conexão que nunca tivera. Beatriz subiu ao estrado, voz firme mas trêmula. Senhor juiz, o mal-entendido nasceu de ciúme meu, por um amor que eu escondia. Mas a traição de Miguel feriu não só a mim, mas a confiança que sustenta nossa nação de partilhas. Peço justiça, não vingança. Ana testemunhou em seguida, desenhando com palavras. Eu amava Beatriz desde o primeiro traço no papel. Miguel era amigo, nada mais. Sua raiva torceu isso em veneno, mas o amor verdadeiro, como o nosso vinho, resiste à prova do tempo. O juiz, tocado, talvez por memórias de uma irmã que amara em silêncio nas montanhas, deliberou, inocentando a firma, condenando Miguel a retratação pública e indenização simbólica, para que aprenda que palavras falsas azedam mais que uvas podres. A vitória foi agridoce, a firma se recuperava, mas cicatrizes permaneciam. Miguel, humilhado, partiu para Madeira, deixando um bilhete. Perdoem-me. O ciúme cegou como névoa no Funchal. Beatriz, lendo-o, sentiu pena, uma humanidade portuguesa, onde até inimigos merecem redenção. Ele era como um vinho jovem, impetuoso. Com o tempo, amadurece. Com o julgamento superado, o casal mergulhou em um renascimento. Viajaram para o Alentejo pela primeira vez juntas, de trem para Évora, onde o trem chocalhava como berço sobre trilhos. Ana apresentou Beatriz à sua terra, campos infinitos de trigo ondulando como o mar dourado, sobreiros centenários com cortiça rosada recém-colhida e vilas brancas onde o sino da igreja badalava chamadas para missa. O pai de Ana, Zé, um homem de pele enrugada como pergaminho e mãos grandes de pastor, recebeu-as com desconfiança inicial, olhos semicerrados sob chapéu de palha. Então tu és a lisboeta que roubou minha filha, grunhiu, servindo uma broa de milho e azeitonas pretas em azeite. Beatriz, desarmada pela rusticidade, respondeu com verdade: não roubei, senhor. Partilhei. Ana me ensinou que o amor é como a cortiça, tira-se a casca, mas a árvore fica forte. Zé riu, um riso gutural como trovão distante, e ergueu um copo de tinto local. Bem-vinda, então. No Alentejo, quem ama bem, bebe bem. A noite se encheu de cante, vozes roucas de tios e primos e, quando em torno da fogueira, histórias de mouros e cristãos, de amores proibidos que viravam lendas. Ana e Beatriz dançaram a folia, saias rodando em poeira vermelha, mãos suadas e corações cheios. De volta a Lisboa, o amor delas se enraizou mais fundo. Beatriz doou parte dos lucros do vinho para abrigos LGBTQ+, em Alfama, transformando dor em ponte. Ana ilustrou um livro de contos lésbicos portugueses, com capas de azulejos e vinhas. A família Almeida, aos poucos, abraçava. Dona Rosa enviava pacotes de doces conventuais com bilhetes Deus ama todos os seus filhos. Primos convidavam para piqueniques no Monsanto, onde corriam com crianças e cachorros, rindo de anedotas sobre o avô que bebia demais em festas de vindima. Mas o CAO ao final se avizinhava, não de fora, mas de dentro, um teste à profundidade do laço.
Ana descobriu uma gravidez falsa? Não, algo mais humano, uma oferta de emprego em Barcelona de uma galeria de arte catalã que prometia exposição internacional para seus designs. É o sonho, Beatriz. Mas sem você. É só tela vazia. Beatriz, enfrentando o medo de perda, sentiu o pânico subir como maré alta. Vá, amor. Se for seu destino, eu sigo. O amor verdadeiro não prende, liberta, como o Tejo ao mar. O conflito explodiu em uma noite de tempestade, quando o céu de Lisboa se abriu em dilúvio, trovões e quando como fado furioso. No apartamento, com chuva batendo nas janelas como dedos impacientes, elas discutiram. Você me manda embora? Depois de tudo, julgamentos, famílias, traições, gritou Ana, voz sobrepondo-se ao rugido. Beatriz, lágrimas misturando-se à água que pingava do teto mal vedado, rebateu, não mando. Temo perder você para o mundo, como perdi minha mãe para o silêncio. Elas se abraçaram no chão, encharcadas de chuva e emoção, confessando temores. O de Ana de ser só a musa, sem brilho próprio. O de Beatriz de ser só a CEO, sem vulnerabilidade. A resolução veio ao amanhecer, com o sol rompendo nuvens como promessa. Beatriz propôs, vamos juntas. Eu expando a firma para a Espanha, você expõe sua arte. Nossas raízes em Portugal, mas asas para o mundo. Ana aceitou, selando com um beijo que sabia a chuva fresca e esperança. O ano virou com a suavidade de um Porto Tawny, envelhecido em barris de carvalho que sussurram segredos de outonos passados. Beatriz e Ana, agora inseparáveis como o rio e sua margem, embarcaram na aventura catalã com o otimismo de quem sobreviveu a vendavais. Barcelona as recebeu com Gaudí e mosaicos coloridos, mas elas carregavam Lisboa no coração, uma garrafa de vinho do Douro na mala, um colar de azulejos no pescoço de Ana e memórias que teciam sua tapeçaria diária. A firma Almeida e Filhos abriu filial na Rambla, com Ana desenhando rótulos inspirados em Sagrada Família, torres retorcidas como vinhas em êxtase, e Beatriz negociando com sommelier bascos, provando que amor e negócios se misturam como uvas em lagar. De volta a Portugal para o verão, elas celebraram em uma vindima no Douro, pés nus pisando uvas em cubas de pedra, suco tinto escorrendo como sangue de deuses pagãos, risadas e quando pelas encostas onde águias planadoras circulavam. Dom Afonso, agora avô honorário do amor delas, erguia taça às minhas filhas que pisam o futuro com graça. Zé, do Alentejo, viera de carro lotado de queijos e prosciutto, trocando histórias com o sogro improvável sobre colheitas ruins e amores teimosos. A traição de Miguel se tornara lição. Ele reaparecera meses depois, em uma carta de Funchal, pedindo perdão e oferecendo depoimento para um documentário sobre erros de juventude. Beatriz perdoou enviando uma caixa de vinhos. Beba e lembre, o tempo cura o que o ciúme envenena. Humanidades portuguesa em ação, perdão não fraqueza, mas força tecida em fios de compaixão. O mal-entendido final, o da oferta em Barcelona, se resolveu em harmonia. Ana expôs em Lisboa primeiro, em uma galeria do Cais do Sodré, com quadros de vinhas lésbicas sob sãos da aurora, vendendo para colecionadores que choravam ao ver. Beatriz, orgulhosa, comprou o primeiro, para nosso chalé no Alentejo, onde envelheceremos como bom tinto. O clímax emocional veio em uma romaria a Fátima, não por devoção cega, mas por reconciliação. Dona Rosa, a tia devota, convidara-as. Venham, meninas. Nossa Senhora ouve todos os corações. Sob o sol de maio, com peregrinos de joelhos calejados e velas acesas como estrelas terrestres, elas rezaram, não por milagres, mas por gratidão. Beatriz sussurrou, por Ana, minha luz no Douro. Ana, por Beatriz, minha terra no Tejo. Dona Rosa, emocionada, abençoou-as com água benta. Deus fez o mundo para amores assim, variados como suas flores.
O final, humanista e luminoso, se desenrolou em uma festa de noivado discreta no bairro Alto. Não alianças de ouro, mas taças gravadas com vinhas entrelaçadas, convidados dançando fado e vir ao som de viola e concertina. Joana cantou uma versão personalizada de Estranha Forma de Vida, voz entrelaçando saudades em alegrias. Dom Afonso discursou, voz embargada. O amor de Beatriz e Ana nos ensinou que a família não é sangue, mas vinho partilhado, doce, forte, eterno. Anos depois, em um chalé entre oliveiras alentejanas e vinhedos dorienses, uma ponte entre terras, elas criavam raízes, adotando uma menina órfã de Lisboa, ensinando-a a desenhar rótulos e cantar fado, expandindo a firma para causas sociais, vinhos que financiavam abrigos para amores marginalizados. Beatriz, grisalha nas têmporas como cortiça envelhecida, ainda CEO, mas agora com mãos que traçavam corações em contratos. Ana, com rugas de riso ao redor dos olhos, ainda designer, mas com alma de contadora de histórias. Sob o sol poente que tingia o Tejo de Rubi, elas se sentavam na varanda, taças na mão, olhando o horizonte onde Portugal se fundia com o mar infinito. Nosso drama foi como fado, dor, paixão, resolução em beleza, murmurava Beatriz. Ana sorria, entrelaçando dedos, e o melhor fado é o que se canta a dois, para sempre. Assim, em uma nação de saudades e descobertas, seu amor se tornou lenda, não de reis ou poetas, mas de duas mulheres que ousaram provar que o coração, como o bom vinho português, revela sabores profundos quando se permite envelhecer à luz da verdade.